Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, dando sequência dos nossos estudos. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre o processo de fragmentação, de regionalização no continente americano. Na verdade, é as regionalizações no continente americano, porque essa ideia de região é um conceito muito interessante na geografia, porque a divisão regional está associada aos interesses de quem promove a regionalização. Então, nós vamos perceber que existem diferentes maneiras de regionalizar o continente americano e hoje nós vamos estudar algumas delas. Na verdade, vocês já fizeram atividades sobre isso na aula passada, então aqui a gente vai fazer uma grande apresentação daquilo que vocês viram, na verdade tentando deixar aqueles pontos que são os pontos mais importantes, deixar eles vivos em nossa memória, para que a gente possa não só fazer a revisão daquele material, mas também entender alguns pontos importantes sobre a regionalização. Vocês fizeram a atividade da semana passada? Já colocaram tudo em dia, está tudo certinho? Então, a gente vai aprofundar e observar agora com a explicação e com alguns mapas o que significa esse processo de regionalização no continente americano. Então eu vou aqui diminuir a minha participação na tela. Agora o foco total vai para a apresentação. Quando nós falamos sobre o nosso continente americano, nós já vimos que o continente americano ele faz parte do planeta Terra. Ele é apenas um dos continentes. Na hora de você identificar as características desse continente, existem algumas maneiras de você promover as regionalizações ou as divisões no nosso continente. Quando nós olhamos a divisão do continente americano de acordo com as características naturais ou físicas, ou seja, informações de relevo do nosso continente, nós podemos dividir a América. Eu tenho certeza que você já viu, até mesmo antes de ter estudado sobre isso, você já ouviu essa divisão de maneira muito presente, seja em jornais, seja na televisão, seja em algumas conversas e discussões quando as pessoas falam sobre os continentes. A América ela vai ser dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa divisão, o que nós temos? E aí você vai reparar que na tela, aqui do lado, aparece alguns nomes aí a mais. A América do Norte ela é formada por 3 países: o Canadá, os Estados Unidos e o México. É muito comum as pessoas falarem quando estão se relacionando com os Estados Unidos ou quando estão se relacionando aos Estados Unidos, elas dizem, porque os norte-americanos, mas não é bem assim. Quando nós falamos América do Norte, e aí norte-americano como sendo sinônimo de América do Norte, como sendo um adjetivo relativo à América do Norte, o norte-americano significa ou ser do Canadá, ou dos Estados Unidos, ou do México. O México faz parte da América do Norte. É importante destacar que muitas vezes as pessoas confundem com a outra classificação, tiram o México. Isso não é verdade. A América Central, que é essa faixa estreita de terras que liga a América do Norte à América do Sul, na sua porção continental, ela é chamada de istmo. O istmo significa isso, uma faixa estreita de terras que liga outras 2 faixas maiores. E a América Central ela ainda é dividida tanto nessa parte continental quanto na parte das ilhas. Ilha, o adjetivo para ilha seria a palavra insular. Então ela é dividida na parte continental, o istmo, e na parte marítima, oceânica, a porção insular, que ainda é subdividida em grandes e pequenas Antilhas. Então nós temos a América do Norte, a América Central, essa faixa estreita de terra ligando as outras 2 e as ilhas,
e a América do Sul, que tem aí como maior país o nosso Brasil. Brasil, que faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, menos dois. Você lembra disso? O Equador e o Chile, sendo esses países aí que o Brasil não faz fronteira. Então, o que essa divisão ela apresenta para a gente? Ela é um recorte, ela é uma forma de subdividir o continente americano que leva em consideração as características naturais ou físicas. São duas grandes porções continentais interligadas por uma faixa estreita de terras. Tranquilo? Então, na divisão natural ou física, o continente americano é dividido em três partes. A América do Norte, que é formada por Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, que tem a porção continental, o istmo, e a porção oceânica, insular. E a América do Sul, que é essa outra faixa de terra bastante extensa no continente americano. Todo o continente americano é um só, que pode ser subdividido nos critérios naturais, em América do Norte, Central e Sul. E quando nós falamos sobre uma divisão sociocultural, aí já deve aparecer para vocês assim, uma divisão humana, uma divisão que leva em consideração os fatores históricos, colonização, os fatores de ocupação, os fatores culturais na construção da sociedade americana, aí essa divisão ela deixa de ser a América dividida em três e passa a ser a América dividida em duas partes, onde nós temos ali a chamada América anglo-saxônica e a América latina. O que é a América anglo-saxônica? No mapa ali, em tom de vermelho, a América anglo-saxônica tem esse nome porque foi colonizada por povos anglo-saxões, principalmente os ingleses, também os franceses, têm uma presença e uma influência significativa no processo de ocupação da América anglo-saxônica. Quais são os dois países destacados que fazem parte da América anglo-saxônica? Canadá e Estados Unidos. Então repara que na América do Norte são três: Canadá, Estados Unidos e México. Na América anglo-saxônica, Canadá, Estados Unidos. E a América Latina, eu tenho todo o restante do continente americano. A América Latina é formada por povos de língua origem neolatina, principalmente portugueses e espanhóis, que foram os principais ocupantes colonizadores nessa área. É super interessante destacar que nessa divisão nós temos uma grande diferença no que diz respeito até às consequências econômicas, sociais, políticas nos dias de hoje, fruto dessa divisão. Então, a América Latina passou por um processo prioritário da chamada colonização do tipo exploração. Juninho, só teve colônia de exploração? Não, não é isso que eu estou falando. Mas o fator principal foi a colonização do tipo exploração. Então, são países que, quando comparados com a América anglo-saxônica, ou seja, os países da América Latina são países que têm problemas a serem solucionados no que diz respeito à desigualdade social, no que diz respeito a problemas de ordem econômica, problemas de ordem política, muitos governos centralizadores, autoritários, sob influência de potências colonizadoras, mas aí a gente fala sobre isso em outros momentos. São países que têm um baixo IDH, você já estudou sobre isso, o chamado Índice de Desenvolvimento Humano. São países que têm problemas com desemprego, são países que têm problemas com acesso à renda, são países que têm problemas de infraestrutura, acesso à água, tratamento de esgoto, índices de educação baixo, taxa de analfabetismo alto, ou seja, são países que apresentam grandes problemas e contrastes sociais no seu interior.
Os países da América anglo-saxônica são países que tiveram um processo de colonização e ocupação mais associado à colonização do tipo povoamento. Juninho, então lá não teve colonização de exploração? Não é isso que eu estou falando. Mas o processo principal foi o de povoamento, desenvolvimento. São países que têm hoje, nas questões sociais, nas questões políticas, melhores indicadores e melhores índices expressos no IDH, expressos no acesso aos bens e meios para a sua população. Por exemplo, um dos fatores importantíssimos, o fator acesso à renda. Nesses países, bem melhor do que nos países da América Latina. É exagero eu falar que a América anglo-saxônica é a América rica e a América Latina é a América pobre? Depende do que você estiver falando. Estamos falando das condições financeiras e econômicas? Não é exagero, não. Estamos falando em riquezas, no sentido de riquezas, recursos pertencentes ao país ou dentro desses países? Aí é exagero, porque a América Latina é um continente, ou melhor, é um subcontinente riquíssimo na sua história, nas suas riquezas, na grande diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade, inclusive, de recursos que podem se transformar em benefícios para a população. Mas aí é um assunto para mais para frente. Existe ainda uma subdivisão do continente, ou melhor, do subcontinente América Latina, que eu vou apresentar para vocês, mas nós não vamos aprofundar agora. Vai ser papo para as aulas seguintes, mas eu já quero apresentar essa subdivisão para que pelo menos ela fique à nossa mente, para que a gente já ouvi falar sobre isso. E aí quando nós formos aprofundar, já temos alguns elementos para discutir e debater. A América Latina, ela pode ser subdividida em algumas partes. O México é um caso especial, a América Central é um caso especial, né, que a gente falou dividida no Istmo e nas ilhas, mas eu quero que vocês prestem atenção na parte de baixo ali desse mapa que aparece bem aqui do lado. Nós temos o Brasil, que tem características próprias, né? Um país importantíssimo nesse conjunto da América Latina. Nós temos as chamadas Guianas, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, processos diferentes, né, de todo esse processo de ocupação na América Latina. Tem um ritmo, uma dinâmica especial, vamos falar sobre isso mais à frente. Existe a chamada América Andina, são os países que no mapa, destacados aí na cor vermelha, são os países que são percorridos, cortados, que contêm no seu território a chamada Cordilheira dos Andes, um dobramento moderno que se formou lá do lado oeste, no nosso continente americano, a partir do choque de placas tectônicas, vocês já estudaram sobre isso também. Nós temos a chamada América Platina, que são os países que são percorridos pelas bacias formadoras do Rio da Prata. Então eu tenho ali o Paraguai, eu tenho ali a Argentina e o Uruguai fazendo parte da América Platina. Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, são os países que fazem parte da chamada América Andina. Guiana Francesa, Suriname e Guiana são os países que são colocados nesse grupo no contexto das Guianas. E o Brasil, né, que é um caso especial nessa subdivisão também, que tem um processo de colonização um pouquinho diferente, aliás, um processo de independência também um pouquinho diferente dentro de todo esse contexto. Então, essas divisões são algumas divisões que nós vamos trabalhar, aliás, já vimos trabalhando no texto da aula passada, apresentei para vocês aqui nesse momento essa aula, e é a partir desses dados que nós vamos aprofundar os nossos estudos sobre o continente americano na sequência das nossas aulas. Então, não desanima, não deixa de estudar, revisa aquele texto da aula passada.
Deixa eu aumentar aqui a minha presença na tela. Olhando nos olhos. Revisa aquele texto da aula passada, faz a inserção das informações que nós vimos aqui nessa aula, olha as atividades que eu passei, não deu tempo de fazer. Aproveita e faz aquela atividade com base naquilo que nós falamos e que está presente nos textos. E qualquer dúvida você pode mandar lá na plataforma, que aí a gente vai trocando ideias. Meus queridos, prazer mais uma aula. Se cuidem, tá? Muito cuidado, a pandemia não acabou ainda. Bons estudos e até o nosso próximo encontro aqui mesmo na plataforma. Tchau, tchau. Valeu!